Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou pedir para que quem puder, para que a gente se conheça, ligue a câmera, ligue o microfone. Oi, Rodrigo, tudo bom? Oi, Thaís, tudo bem? Tudo certo. Um pouco gripada, acho que dá para reparar pela minha voz, mas está tudo certo. Bem? Não te ouvi. Você tá bem ou tá ruim de gripe aí? Assim, estou num terceiro dia de uma gripe, então assim, a garganta tá ruim, mas está tudo certo. Tudo bem, trabalhei bastante já hoje, tá tudo certo. O feriado recupera amanhã, então. Se bem que eu vou trabalhar bastante amanhã também. Boa noite, pessoal. Para quem está entrando agora, puder ligar a câmera para a gente se conhecer, tá bom? Vi aqui que o Pedro está em trânsito, tudo bem, Pedro, sem problemas. Não ligue a câmera e preste atenção no trânsito. Mas quem puder para participar da aula, muito, para que a gente faça como se fosse uma aula presencial mesmo. Oi, Larissa. Tudo bem? Oi, prazer, tudo bem? De onde você é, Larissa? Sou de São Paulo. Ah, então está tudo em casa. Sim, Você também atua na área de TI? sim, trabalho no escritório de advocacia, sou sócia aqui do Gomes e Santana, aqui em São Paulo. Na verdade, eu falo aqui, eu estou em Vila Velha essa semana, no Espírito Santo, mas sou de São Paulo. Legal. Tá viajando e veio prestigiar o curso. Muito bom. É, Parabéns. os benefícios do online, né? Verdade. Oi, Abigail. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo, tudo certo. Você é de onde, Abigail? Eu sou de Itajaí, Santa Catarina. Legal. Na última edição do curso, na primeira edição do curso, a gente tinha muito gente do Sul. Aí na última a Ah, gente tinha alguns também. Fico feliz que o pessoal bacana. do Na Sul primeira está edição gostando. eu não deu para participar, mas esperei ansiosamente aí pela próxima edição. Legal. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Prazer, Viviane, estou vendo sua mensagem aqui, não tem problema, mas espero que sua câmera seja consertada até o final do curso para a gente se conhecer. Oi, Paulo, Rafael, tudo bem? Boa tarde, Viviane. Oi, Viviane, boa tarde, tudo bem? É a Thaís que está falando, mas vamos dar boa Perdão. tarde para a Opa! Viviane. Olha aí, ato falho, desculpa, pessoal. Sumiu seu nome aqui bem na hora que o Paulo falou, É. aí eu fui na do Paulo. E eu busquei rapidamente aqui, achei um Viviane e foi no Viviane mesmo. Tudo certo. Oi, Tamires, Bianca, Edson, tudo bem? Rosângela também, que está aqui com a câmera ligada. Olá, tudo bom? Tudo certo. Rafael e Edson trabalham no mesmo lugar, então. E o Paulo também. Paulo E o também. Paulo também. Show de Isso, bola. estamos juntos. Que bom. Pessoal, uma das regras que a gente utilizava nas outras edições e será mantida nessa é que quem tiver com a câmera aberta e pedir a palavra terá preferência do que quem está só no chat sem câmera, sem microfone, tá? Para ver se vocês interagem mais, se vocês participam e fique uma aula mais gostosa, tá bom? Oi, Laércio. Olá, boa noite, Thaís. Boa noite a todos e Boa todas. noite. Bom, para a gente não perder tempo, eu tenho até que separar aqui a apresentação do Rodrigo. Mas o Rodrigo vocês já viram muito por aí falando sobre blockchain, sobre cripto e todos os eventos que eu participo, eu sempre menciono o Rodrigo. Então, acho que o pessoal já conhece bastante você, Rodrigo, mas vou procurar aqui. Seu escritório mudou de nome, né, Rodrigo? Mudou. Tudo bem, pessoal? Boa noite aí. Obrigado por estarem prestigiando véspera de feriado, né? Que vocês estão com vontade mesmo de ouvir do assunto, né? Opa.
Falei É pra Thaís, verdade. pô, sacanagem travar todo mundo na véspera do feriado, hein, Thaís? Ah, feriado no meio da semana. O que que é um feriado no meio da semana? Nada. Não muda nada para ninguém. Queria eu que mudasse. Não, na última edição, eu marquei acho que umas 2 aulas no feriado. E aí eu tive que mudar todo o cronograma, porque eu falei, gente, as pessoas não vão aparecer no feriado. Aí eu tive que mudar toda a grade. Bom, antes de tudo, vou me apresentar. Então, boa noite novamente a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Capito. Atuo na área de propriedade industrial há mais de 11 anos. Presido a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB do Jabaquara Saúde, que, para quem não é de São Paulo, a OAB do Jabaquara fica no bairro da Vila Mariana, não fica no bairro do Jabaquara, e Jabaquara não é uma cidade, só para esclarecer, Jabaquara é um bairro de São Paulo. Além disso, eu estou no Conselho Diretor da BPI, no Conselho Ético Fiscal e Consultivo da ABAP, e estamos agora na 4ª edição do nosso curso de NFT, um assunto relativamente novo, muita gente falando sobre o assunto. Aqui vocês vão ver questões tanto envolvendo NFT quanto metaverso, porque não tem como desvincular assim uma coisa da outra. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem muito o curso. Vocês podem me seguir nas redes sociais, tirarem dúvida. Quando eu estiver fora do curso, pode me mandar no direct do Instagram uma dúvida sobre o curso. Estou à disposição de vocês. Estarei o tempo inteiro acompanhando o chat, então podem mandar perguntas lá, que ou eu respondo no chat, ou eu mando para o Rodrigo responder. E é isso. Então, a aula de hoje é com o querido Rodrigo Borges, Caldas de Carvalho Borges, advogado, sócio no CBA, né? Associados, Rodrigo. Tá? Membro fundador da Oxford Blockchain Foundation, colunista da MIT Technology Review e do Cointelegraph, blockchain strategist pela Universidade de Oxford e pela Massachusetts Institute of Technology, pós-graduado em Direito Societário pelo INSPER, bacharel em Direito pela PUC de São Paulo, coautor da obra Criptomoedas no Cenário Internacional. Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado pela 4ª vez o nosso convite. É uma honra ter você aqui. Você sabe que se você não der essa aula de abertura, não tem o curso. Então, obrigada por ter aceitado. Obrigado, Thaís. Obrigado a você, a BPI, aí, pela organização do evento. E é legal a gente estar agora já na 4ª edição e ver o pioneirismo, né? Quando você surgiu com a ideia do curso, salvo engano, não tinham muitos cursos sobre o tema, e legal você ter dado esse start ali, começado a puxar esse movimento e tanta gente interessada, né? Bom, pessoal, boa noite aí para vocês. Obrigado aí pelo prestígio aí, como eu falei, na véspera de feriado, vocês parando um pouquinho aqui para ouvir um pouco do que a gente tem a contar para vocês desse tema, e obrigado pelo interesse, porque de fato é um tema que é muito importante. Hoje eu gosto de brincar que é igual, eu, por exemplo, não tive a oportunidade, que nem a gente está tendo agora, de discutir algo que está evoluindo, mas eu lembro um belo dia que eu fui pedir um táxi na rua e o táxi não parava mais, porque era tudo por aplicativo. E eu não vi essa revolução acontecer, foi do dia para a noite, eu não senti isso, eu não percebi que aquilo estava acontecendo. E acho que a mesma coisa a gente está vendo com a transformação tecnológica agora, sobretudo por conta da tecnologia blockchain, e o legal desse curso é a gente tentar colocar todo mundo, de certa forma, nessa mesma página e poder acompanhar essa evolução, que a gente já está começando a perceber de alguma forma, mas o grande público, a população em geral, não está percebendo isso que está ocorrendo. E do dia para a noite, assim como aconteceu comigo com aplicativos de transporte, vai acontecer com eles, com NFT, com token, com Bitcoin, metaverso, enfim, tudo isso que está acontecendo, vocês vão ver que é tudo interligado uma coisa com a outra. E eu não sei, do pouco que a Thaís estava batendo papo, eu vi que algumas pessoas trabalham no escritório de advocacia, são um pouco da área, e é legal a gente, eu fico muito feliz de poder falar em um tema desse para um público aqui interessado em propriedade intelectual, que tem ali um conhecimento jurídico, porque a nossa carreira ela é muito, de certa forma, tradicional, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui está muito longe daquilo que a gente viu na universidade, ou que a gente vê nos cursos mais tradicionais. E isso é interessante a gente discutir, porque a carreira jurídica, né, esse meio, ele está se transformando e a gente precisa acompanhar, a gente precisa se atualizar para poder continuar provendo soluções de qualidade atualizadas para os nossos clientes, porque caso contrário a gente vai parar no tempo. Então isso é fundamental, isso
esse bate-papo aqui. E a gente, como a Thaís falou, vamos passar aqui por conceitos de o que é NFT, vamos passar por conceitos de Bitcoin, blockchain. A ideia hoje desse nosso primeiro bate-papo é a gente trazer uma base para as próximas aulas, colocar todo mundo na mesma página para nas próximas aulas vocês poderem caminhar aí com os assuntos específicos aí que os próximos instrutores vão passar para vocês. Só uma rápida apresentação, eu entrei nesse mundo de blockchain, NFT, tokens, etc., em 2016, por curiosidade, como a maioria das pessoas desse meio, comecei comprando Bitcoin lá em 2016 e com a subida do valor que ele teve em 2016, 2017, fui estudar o tema. E aí acabei me deparando, e quando você conhece um pouco mais essa tecnologia, você fica realmente impressionado de ver a quantidade de coisas que estão acontecendo, as inúmeras possibilidades de utilização dessa tecnologia para que justamente essa transformação que está acontecendo no mundo e que do dia para a noite as pessoas vão ser impactadas. Eu espero que todos nós aqui não sejamos impactados do dia para a noite, que a gente consiga acompanhar essa evolução e estejamos mais antenados que os demais para a gente largar na frente da turma. A ideia hoje aqui, gente, é um bate-papo. Eu vou passar uma apresentação aqui para vocês, mas eu quero que vocês tenham total liberdade de me interromper a hora que for, perguntar, questionar. Acho que a ideia é essa, é ser dinâmico. Acho que isso torna menos maçante uma apresentação. Então, fiquem absolutamente à vontade para perguntar o que vocês precisarem. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, pessoal, só para... vamos ver se eu não faço nenhuma bobagem. Vocês me falem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo? Ótimo. Então, bom, começando aqui, deixa eu ver se eu consigo passar isso aqui. Agora sim. Então, vamos lá. NFT, acho que todos vocês já ouviram falar desse bicho aí, NFT, mas o que é NFT, né? Bom, NFT é um acrônimo de Non-Fungible Token, né, que seriam os ativos digitais únicos, né, não fungíveis. Até aí, eu não expliquei absolutamente nada, né? Então, quando a gente está falando de um ativo digital único, significa que é um ativo que ele não pode ser substituído por nenhum outro, ou seja, ele não é fungível. E como é que eu consigo exemplificar o que seria um não fungível? Então, se eu tiver uma nota de R$50, por exemplo, ele é um bem fungível. Por quê? A nota de R$50 ela tem um valor de face ali de R$50, tanto faz se eu tenho uma nota de 50, se eu tenho 5 de 10, ou não sei, eu sou ruim de matemática, ou outras variações que a gente chega naquele mesmo valor. Então, tanto faz o ativo que eu tenho para chegar naquele valor, eu consigo substituir por qualquer outro. Agora, se eu tenho um apartamento num determinado edifício, numa determinada localização, só existe aquele apartamento naquele andar, com aquele número, com aquela disposição. Existe outro parecido, mas com a mesma vista idêntica, não existe. Só que ele é um ativo único. E isso no mundo físico ele é muito fácil da gente identificar. Então, uma obra de arte, um pintor renomado, um Picasso, um Van Gogh, são obras únicas ali. Porém, no mundo digital, como é que a gente vai identificar o que é uma obra única? E isso é o que o NFT vem. O NFT é esse ativo que ele é insubstituível por outro. Não existe um outro ativo idêntico a ele. Então, essa é a primeira distinção do que seria, o primeiro conceito do que seria um NFT. E aí, quando a gente pensa no NFT, é algo que existe há muito e muito tempo na tecnologia. Então, se a gente pensar na internet, quando surgiu a questão dos domínios de internet, os domínios são únicos. Você não tem dois domínios idênticos. Você pode ter semelhantes, idênticos você não tem. Então, já é um ativo ali único digital. E várias outras coisas que já existiam. Mas o que está fazendo do NFT algo tão importante? O avanço da tecnologia, que é o que a gente vai passar daqui a pouco, da tecnologia blockchain, que possibilitou as funcionalidades que a gente tem visto hoje para essa classe de ativos. E por isso que se tornou um mercado
tão interessante, tão pujante. Então, hoje se discute a criação de NFTs das mais variadas naturezas, é o que a gente vai passar agora. Então, muitas vezes, muitos de vocês acho que só ouviram falar de NFT pensando em arte digital. Então, uma representação digital, uma criação digital pura de uma determinada expressão artística ali. E muita gente só pensava que o NFT funcionava para aquilo, mas na verdade, sendo um ativo digital não fungível, ele pode representar diferentes coisas. Então, hoje nós temos arte digital, a gente tem o Virtual Fashion, né? Acho que tem até uma aula específica, se eu não me engano, sobre isso, com a besteira, a Thaís me corrige. A gente tem os avatares, os skins de jogos, os colecionáveis, músicas, produções autorais, então, poesias, escritas, e essa é a coisa engraçada, porque o NFT, quando ele surgiu com essa roupagem que a gente está vendo de tecnologia baseado na tecnologia blockchain, ele surgiu por conta de uns gatinhos, um joguinho, quase que um bichinho virtual ali, que ele funcionava para... Acho que vocês lembram, não sei quem de vocês aí é da época do Tamagotchi, que era uma febre ali no começo dos anos 90. Eu particularmente lembro bastante desse bichinho aí, minha irmã adorava assim, na época dos minigames, né? Eu sei que eu estou bem velho aqui com esse papo. Mas esses CryptoKitties, ele surgiu como um bichinho virtual 2.0, aí no qual a pessoa cuidava ali do bichinho, ele ia se multiplicando, enfim, e cada bichinho ele era único, registrado na blockchain utilizando essa tecnologia. Só que isso foi lá em 2017, e isso aconteceu e muita gente na época criticou muito quando surgiu isso, falava, poxa, está atrapalhando o funcionamento da rede aqui, da rede blockchain que funcionava para rodar um ativo, que a gente vai ver daqui a pouco, chamado Ethereum. Falou, poxa, está atrapalhando essa rede, está causando lentidão, e ninguém entendia ainda como a tecnologia poderia ser utilizada para criar N outras coisas, como a gente vê hoje no mercado de NFT. Então, hoje o NFT, ele pode representar não só uma obra de arte, mas ele pode representar um acesso, por exemplo. Acho que muitos ouviram do caso que o Neymar, o jogador de futebol, comprou um NFT chamado Bored Apes, lá, que é uma representação digital de uns macaquinhos, uma obra digital de umas caricaturas de uns macacos. Só que o que estava por trás daquilo? Acesso. Então, quem tinha aquele determinado NFT, aquele ativo digital único, tinha uma espécie de um ingresso para poder participar de eventos de um determinado grupo de pessoas super exclusivo. E por isso ele tinha um valor super elevado. Então, vejam que a gente está pensando, quase que uma representação digital de um ingresso, de um acesso, de uma forma totalmente nova, que antes não existia. E por que nova? Por conta da tecnologia blockchain. Então, esse ativo, ele de fato ele é único, ele não pode ser copiado. Eu posso até criar uma imagem parecida com ele, mas como a gente vai ver daqui a pouco, eu consigo facilmente rastrear e identificar se aquele ativo ele é o original, se ele é real ou não. E isso é muito simples de ser verificado. E aí, utilizando essa mesma mecânica, a gente vê pessoas hoje buscando criar um mercado de ingressos de eventos, passagens aéreas, e tudo isso utilizando essa mesma sistemática tecnológica hoje usada pelos NFTs. Então, a tendência que eu vejo, que eu tenho visto no mercado, é que hoje a gente fala muito de arte digital, hoje a gente fala muito de virtual fashion, mas daqui a pouco esse mesmo conceito, esse mesmo padrão, ele vai poder ser utilizado para as passagens aéreas. E aí, com isso, com a tecnologia blockchain, vai ser possível a criação de um mercado secundário desses ativos. Então, será possível a gente dar liquidez a esses ativos, coisa que hoje não é muito possível. E aí, o que eu quero dizer com essa questão de liquidez é também a possibilidade da criadora do evento ou da própria arte digital ser remunerado pelas transações que são criadas. Então, até pouco tempo atrás, ou até hoje, se a gente pensar uma obra de arte física, né? Então um pintor pintou um determinado quadro, ele vai ganhar ali na primeira venda que ele realizou daquela obra. A partir de então, ele não necessariamente tem um direito ali em relação às outras vendas que são realizadas.
Agora, quando a gente olha com a tecnologia combinada, como está sendo feito hoje, eu consigo criar regras na qual o criador daquele ativo, que ele seja remunerado, que ele receba uma taxa toda vez que aquela transação é feita. Então, imagina se a gente pensar o conceito de um NFT, de um ingresso. Então, eu tenho um ativo digital único, que é um NFT, então é um ingresso de um assento de um determinado jogo, num determinado estádio, só tem aquele ingresso para aquele jogo, naquele assento, naquele horário. Se eu compro no início do campeonato os ingressos para a temporada toda, naturalmente eu vou pagar muito mais barato por aquele ingresso. À medida que o time avança, dependendo do jogo sendo mais interessante, ele tem um valor de mercado superior àquele ao qual eu comprei. E aí, com o conceito da tecnologia blockchain do NFT, eu consigo fazer com que o promotor do evento, então o clube ali, a empresa responsável pela promoção, que ela ganhe, que ela lucre também com a valorização desse ingresso. Na medida em que a tecnologia consegue registrar ali que a venda desse ativo para um terceiro, um percentual vai para o produtor do evento. E aí, com isso, eu incentivo também o clube a ter equipes melhores na medida em que o valor de mercado dos ingressos sobe e passa a ser uma receita adicional para os clubes. Então, é interessante a gente ver que isso já está acontecendo. No futebol americano, isso já está em estudos para ser implementado. A gente vê a coisa caminhando e é o que eu falei, do dia para a noite a gente vai ser impactado e a maioria das pessoas não estão acompanhando esse tipo de movimento. Rodrigo, deixa eu só Pode fazer falar. uns comentários aqui do pessoal no chat. A Giovana está falando da Reserva, que vendeu um NFT que dava acesso a coleções inéditas da marca e alguns outros benefícios que não era somente a arte. A Nike também já está fazendo isso, Louis Vuitton, algumas marcas de luxo já estão nesse mercado mesmo. É interessante mesmo, Giovana. A Leandra perguntou, professor, leio muito que a infungibilidade se dá pela impressão digital, o hash. No entanto, analisando a tecnologia, o hash também aparece na criptomoeda, algo fungível. Então, a infungibilidade é uma análise sobre a natureza do ativo mais hash? Essa pergunta ela é bem interessante, a gente vai passar por ela pelo seguinte. Então, como é que funciona? Eu vou tentar explicar aqui sem a imagem, mas daqui a pouco a gente vai passar para as imagens, vai ficar mais fácil para esclarecer isso. Então, quando eu tenho a criação de um determinado ativo, eu tenho ali o registro da criação dele. Então, eu tenho um hash atrelado a ele que eu consigo identificar qual é aquele ativo. Tá legal? O hash é uma sequência numérica ali que eu consigo, como se fosse o ID daquele determinado ativo. Tá legal? O que acontece? Quando eu tô, a depender do tipo de programação que é utilizado, do tipo de blockchain que ele é utilizado, eu de fato não consigo identificar qual é aquele ativo, se ele é único ou não. Eu não tenho essa possibilidade de identificação. Agora, os NFTs, eles são criados em cima de um protocolo específico. Eu não lembro agora, eu acho que era ERC 720, depois eu posso puxar isso e compartilhar com vocês, mas que ele justamente gera números únicos para cada um desses ativos. Então, eu consigo lançar ele na blockchain respectiva de criação daquele ativo e identificar se de fato aquele ativo é único e puxar pela corrente, pela blockchain ali, o histórico, desde o momento da criação. Então, eu consigo atrelar a criação dele a um determinado artista, produtor, empresa, o que for, e aonde está a titularidade dele hoje. Então, é por conta desse registro em cadeia que eu identifico a titularidade desse bem. Não sei se eu não estou conseguindo ver o chat, não sei se eu respondi, Thaís, ou se ela ficou com mais alguma dúvida. Não, ela não respondeu. Quem mandou foi o Edson agora, mas antes de ir para o Edson, Leandra, respondi, mandou perfeito. Então tá, o Edson está perguntando, não sei se estaria nessas compras de ingresso ou oferecimento de vantagens especiais com NFTs, por exemplo, restringindo a aceitação da moeda nacional. Eu não sei se eu entendi se comprando os ingressos, você estaria restringindo a aceitação da moeda nacional quando você coloca os ingressos para venda só via NFT? Não, porque, na verdade, Edson, o NFT, ele vai ser ele seria a representação digital desse ingresso.
Então, a compra deste ingresso, ela poderia se dar de acordo com o produtor do evento, a moeda que ele aceitar. Então, o sujeito pode aceitar Pix, cartão de crédito, enfim, o que for ali como forma de pagamento. Então, o que você vai ter, o NFT, você deixa de ter o ingresso físico ali, ou até o digital, com o QR Code ali, mas você passa a ter um ingresso, o qual ele é rastreado na blockchain, e eu conseguiria criar um secundário. Então, não muda muito do ponto de vista de aceitação, ele não passa a ser uma moeda para fins de transação. A diferença é que, criando um mercado secundário, eu tenho uma maior liquidez. E se outras pessoas aceitarem ele como moeda de troca, você poderia sim utilizar, mas ele não passa a ser o conceito de moeda simplesmente porque ele está sendo aceito como troca por outras pessoas. E, Rodrigo, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas já existem plataformas em que você paga em real. Você não paga em criptomoeda. Elas transformam em criptomoeda o valor que você pagou em real. Mas para a plataforma você paga em real. Então, você não precisa ter uma wallet para você comprar um NFT. Vocês vão ver mais para frente, a gente vai ter aula com o pessoal da NFT Trend, que é uma marketplace brasileira, e eles aceitam por Pix o pagamento, não tem a necessidade da criptomoeda. Exatamente. O acesso hoje, ele pode se dar de qualquer forma. Até o mais simples, hoje o mais comum tem sido até com o Pix, cartão de crédito. Hoje as principais plataformas, elas já aceitam esse tipo de transação. É que muitas coisas, pessoal, quando se pesquisa em termos de NFT, a gente ainda tem um mercado muito forte internacional, né? Mais aquecido do que aqui. Então, muitas dessas plataformas, para você ter acesso, você só consegue acessar com ou um stablecoin de dólar, por exemplo, ou um Bitcoin. Mas isso a gente vai passar daqui a pouco. Aqui, gente, só para ilustrar para vocês como esse mercado movimenta e movimentou bastante dinheiro nos últimos anos, né? Então, em 2021, esse mercado de NFT, ele movimentou mais de 27 bilhões de dólares. Então, é uma cifra bem impressionante aí, se a gente pensar o que o mercado de NFT ainda é, né? Ele ainda, essa questão dos ingressos aí que eu mencionei para vocês, ele ainda é uma fase 2.0 do que a gente está vendo de NFT. Então, olhando o mercado de NFT como arte digital, que é o que vinha se tendo até o ano passado, movimentou mais de 27 bilhões de dólares. E a gente tem aqui alguns exemplos do CryptoKitties, aqui eu trouxe a imagem só para ilustrar o que eu mencionei para vocês, que era o projeto lá do Tamagotchi 2.0, né, os bichinhos virtuais. Essa outra imagem aqui, que são várias fotinhos pequenininhos, um artista pegou várias imagens digitais que ele fez ao longo de, salvo engano, 5.000 dias, e cada dia ele criava uma imagem digital, ele juntou todas essas imagens em uma única, aí, que é essa imagem com vários quadrinhos, e isso foi vendido por 69 milhões de dólares em 2021. E esse outro desenho aí do bonequinho, o CryptoPunk, e ele também foi vendido aí por em torno de 24 milhões de dólares. Então, é um mercado que realmente movimenta bastante dinheiro. E o interessante é que, a partir desses projetos iniciais de arte, a gente mencionou, até alguém mencionou o caso da Reserva, a gente passou a ter outras marcas famosas também lançando NFTs como forma de incentivo ou acesso. Então, tivemos o caso da Nissan, que lançou uma linha de carros no qual cada carro que você comprava, você ganhava um NFT feito por um artista plástico baseado nos croquis, nos desenhos ali de construção dos carros. E isso gerou um barulho no mercado super interessante, porque eram ativos únicos. Então, só as pessoas que compraram aquele carro tinham acesso àquele ativo digital. E isso, enfim, acaba derivando para várias outras coisas. Então, a gente tem hoje a Nike lançando produtos em NFT, e quando a gente combina isso com o metaverso, com games, as coisas escalam de uma forma realmente impressionante. Então, essa tem sido a grande inovação que a gente tem visto. E quando a gente vê o NFT, a tecnologia blockchain é a grande responsável por fazer esse ganho de escala potencial de um ativo digital único. E tudo isso é por conta da tecnologia. E essa tecnologia, ela traz aí, como eu coloquei para vocês, uma padronização, interoperabilidade, negociabilidade, liquidez e programabilidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa tecnologia chamada blockchain, que agora a gente vai entrar nesse tema, ela trouxe a possibilidade da gente
criar representação digital de ativos antes inimaginados, a possibilidade de conexão de várias tecnologias entre si, permitindo uma rápida e fácil negociação de diferentes ativos. Então, a possibilidade de eu trocar um ativo, um real por um NFT, um Bitcoin por um NFT, um Bitcoin por um real, e a capacidade de liquidez, na medida em que eu consigo criar mercado secundário de todos esses ativos digitais, atrelado à programabilidade, como eu mencionei, o caso lá do produtor que pode receber um percentual de cada venda do ingresso. Então, para tudo isso, para vocês entenderem como isso tem transformado o mundo, o que isso tem gerado de impacto, a gente precisa contar aqui um pouquinho de história. Então, eu vou contar um pouquinho de história para vocês entenderem a base do que é a tecnologia blockchain, como a gente chegou, onde a gente está. E tudo isso só é possível se a gente falar de Bitcoin, porque, enfim, o Bitcoin, de fato, ele é o início de absolutamente tudo o que a gente vê nesse mercado de NFT, de ativos digitais, de tokens. Ele foi o grande responsável por tudo isso. E é curioso que acho que muita gente tem infelizmente tem uma má impressão ainda do Bitcoin. Ele é amado por uns, odiado por muitos outros, por várias razões que as pessoas, acho que a grande maioria por falta de conhecimento, que tem esse amor e esse ódio aí. Se a gente olhar, ele nada mais é do que tecnologia pura e aplicada. E essa é a grande beleza da coisa, porque com o passar dos anos, desde a sua criação, a gente foi vendo a quantidade de inovações que surgiram por conta desse ativo chamado Bitcoin. Então, o Bitcoin, eu gosto de dizer que ele é o gênese, né? Ele é o Big Bang de todos os criptoativos, né? Dessa economia e das finanças descentralizadas. Mas o Bitcoin, todo mundo acha que ele veio de novo do dia para a noite, igual o aplicativo de transporte que eu comentei. O do Bitcoin, para mim, foi igual. Eu de repente, apareceu e eu não sabia o que era. E em 2016, lá eu comecei a ter contato e entender o que era esse ativo. Mas eu gosto sempre de trazer esse histórico aqui dessas moedas digitais, para a gente entender que nada é do acaso, né? Nada surge do dia para a noite. Então, o Bitcoin, ele surgiu em 2008, porém, ele nasceu lá, se a gente pensar, em 82. E por que eu digo isso? Porque no documento que foi publicado, no qual se explica toda a natureza do Bitcoin, como ele funciona, a tecnologia e etc., ele faz menção a todos esses projetos aqui, de 82, 97, 98, 2004. Então é interessante que ele é uma grande evolução ele é uma grande evolução desses projetos tecnológicos aí, que vem trazendo coisas bastante interessantes. Então, se a gente olhar em 82, tinha esse projeto do eCash, que era um projeto de uma moeda digital emitida por bancos, e ele tinha um problema do gasto duplo. E eu já vou falar para vocês daqui a pouco o que é esse problema do gasto duplo, que foi o grande pulo do gato aí que a tecnologia blockchain resolveu. Em 97, veio o Hashcash, que era um algoritmo para validação de transações para envio de e-mails. Então, acho que todo mundo já se deparou com e-mails de spam, que é muito chato a gente ficar recebendo aquelas monte de e-mail de propaganda que a gente não gostaria de receber. E esse sujeito criou uma mecânica na qual cada e-mail que era enviado, para ele chegar até o seu destinatário final, você precisava resolver ali um algoritmo, cálculo matemático, a mesma lógica do que a gente tem hoje para fins de validação de um bloco na blockchain, que é uma mineração de um Bitcoin. Então, você colocava o seu computador para resolver ali um algoritmo, e só depois de resolver isso, a pessoa recebia o e-mail. Então, a ideia era para que a pessoa tivesse, de fato, trabalho para poder mandar aquele e-mail ali, gerando esse eventual desconforto de quem o recebeu. Em 98, teve o conceito aí, trazendo o projeto do B-Money, que aí ele pegou aquele projeto do algoritmo do Hashcash, deu uma sofisticada
e criou o que a gente chama do Proof of Work, então a prova de trabalho para emissão de moedas, que é o conceito que ele aparece hoje no Bitcoin e até agora na questão do Ethereum, que é algo que vai mudar, e eu vou comentar para vocês que é bem polêmico esse ponto aí. Então, é uma regra de Proof of Work, também da mesma forma, é um algoritmo no qual os computadores trabalham, resolvendo aquele algoritmo, ele emite moedas automaticamente. Porém, ele não tinha uma adequação automática do algoritmo, ou seja, o algoritmo, o problema matemático era independente se eu tinha 10 pessoas tentando solucionar o problema, ou se eu tinha só uma pessoa tentando solucionar o problema. Então, na medida que mais pessoas tentavam solucionar esse problema, ele era solucionado de forma mais rápida, então as moedas eram emitidas com a maior velocidade, e isso acabava gerando uma certa inflação, enfim, e também tinha o problema do tal do gasto duplo. Em 2004, teve esse projeto do Ripple, do Hal Finney, que era um sistema semelhante ao do Hashcash lá de 97, mas com alguns pequenos aprimoramentos trazidos desse conceito aí do Proof of Work. Então, é interessante a gente ver uma evolução e curioso que cada um tinha uma ideia diferente do que queria criar e vários estudos diferentes, buscando coisas absolutamente distintas, acabaram sendo canalizadas por uma pessoa para criar o Bitcoin e para criar a tecnologia blockchain. E todos esses projetos aqui, eles tinham um grande problema. Não um problema, né? Algo que a gente está acostumado até então, que é a figura do intermediário. Né? Então, todos esses projetos, vai ter a transação ali, então a transferência, seja do e-mail ou a transferência do dinheiro digital de uma pessoa para outra, eu tinha a figura de um intermediário. Então, eu tinha uma empresa que precisava dar baixa na conta de um e acreditar na conta do outro. Se a gente pensar, mesmo o conceito do PayPal ou de um banco digital, o que ele faz? Para ele é o responsável por dar baixa na sua conta, no seu dinheiro, e acreditar na conta da pessoa para quem você está enviando aqueles recursos. Sem ele, a gente não conseguiria fazer essa transferência digital. Porque imagina se a gente imagina se a gente envia um e-mail com anexo para uma pessoa. O que acontece quando eu envio esse e-mail com anexo? A pessoa não recebe o arquivo original, ela está recebendo uma cópia do meu arquivo original. Então, tem uma duplicação daquele ativo. Se a gente está falando de dinheiro, então, cada transação que eu fizesse de pessoa para pessoa, eu geraria inflação. Na medida que me envio de uma moeda de um para outro, eu duplicaria aquele ativo. E esse era o problema do gasto duplo. Eu precisava, até então, de ter um intermediário no qual ele baixava o dinheiro na conta de um e acreditava na do outro. Automaticamente eu não consigo fazer isso, que é o exemplo do e-mail que ele ilustra de uma forma bem simples essa questão. E é justamente isso, esse era o grande problema que o Bitcoin veio resolver, e a tecnologia blockchain. E é isso que a gente vê acontecer com os NFTs. É por conta dessa mecânica que a gente vai falar daqui a pouco, que hoje eu consigo com tranquilidade transferir um NFT, então um ativo digital único, não fungível, de uma pessoa para outra, com a certeza que aquele ativo não será duplicado, com a certeza que não serão criadas cópias daquele ativo, que ele é único. Isso é algo, parece simples, mas era um problema que desde a década de 80 ninguém conseguia solucionar. E aí, se a gente olhar o contexto histórico de tudo isso que a gente estava vivendo, de quando o Bitcoin surgiu, né, lá em 2008, a gente vivia uma crise financeira. Eu não sei se a do Covid já conseguiu superar essa crise ou não, mas era uma crise financeira sem proporções próximas à da crise de 29, lá tão famosa. Era a pior crise financeira do século 21. Durante esse período, as bolsas de valores perderam mais de 4 trilhões de dólares. Então, era um cenário horrível, de muita preocupação. Inclusive, tem vários filmes excelentes desse período que recomendo assistir, que é aquele com o Steve Carell lá, que é maravilhoso, lá esqueci o nome, A Grande Aposta, acho que é A Grande Aposta. Maravilhoso esse filme, que ilustra bem esse período para vocês entenderem o contexto. E aí, diante dessa crise financeira enorme, as empresas, alguns bancos chegaram a quebrar,
e outras empresas sofrendo muito, os governos, Estados Unidos, Reino Unido principalmente, começaram a injetar dinheiro nas empresas para que elas não quebrassem. Eles diziam que as empresas eram muito grandes para quebrar, que o impacto o impacto de uma falência de uma dessas empresas seria muito maior do que a injeção de recursos pelo governo para salvar essas companhias. E isso acabou gerando desconforto em muita gente, porque na crise financeira, muita gente perdeu emprego, não tinha dinheiro. Nos Estados Unidos tinha o problema da bolha imobiliária, então as pessoas não conseguiam pagar suas hipotecas, perderam imóveis, e o governo, ao invés de ajudar o cidadão, injetou dinheiro nas empresas. E o que acontece? As empresas não deixaram os executivos dessas empresas não deixaram de tirar bônus super interessantes aí para eles, apesar do cenário financeiro terrível. E aí, por conta disso, nesse ambiente começa a crescer o movimento dos cypherpunks, que é cypherpunks que é de criptografia. Eles eram um grupo de pessoas que eram muito contra governos, né? Então eram quase que anarquistas, e eles discutiam muito essa questão eles discutiam muito essa questão do que o governo estava fazendo, de qual era essa injeção de recursos, se fazia sentido ou não. Então isso foi aumentando o grau ali de ebulição em grupos de discussão na internet, até que em 31 de outubro de 2008, ali no, salvo engano, Dia das Bruxas, surgiu o Bitcoin. E quando eu digo surgiu, não é que ele surgiu, ele não apareceu do além, né, gente? Como a gente viu, ele é decorrente de estudo de muito dia, mas de muitas outras pesquisas desde a década de 80. Mas nesse Dia das Bruxas surgiu o Bitcoin. Uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto publicou em um desses grupos de cypherpunks que criticavam o governo, que tentavam, que estavam muito revoltados com as políticas econômicas que estavam sendo adotadas, publicou um documento falando: criei uma moeda não estatal, que ela está à margem de inflação ou de desmandos de governo, ou seja, nenhum governo consegue apertar a impressora e imprimir mais moeda, gerar inflação, não precisa de um intermediário. Criei um sistema aqui que ele funciona independente dos interesses pessoais, ele funciona simplesmente pela programação que ele tem, a forma como ele foi criado desde o início. E com esse conceito foi que surgiu o Bitcoin, então, que é a primeira moeda digital do mundo, e com ele a tecnologia blockchain. Então, se alguém tem poder de síntese, a pessoa que escreveu esse estudo aqui, o white paper do Bitcoin, ela tem um poder de síntese tremendo. Como advogado, a gente sofre quando vai escrever, né? Então, imagina que o sujeito conseguiu em só 9 páginas explicar o que é Bitcoin, o que é a tecnologia blockchain, como tudo isso funciona, de uma forma extremamente sucinta, técnica. E aí, com isso, ele apresentou esse novo sistema que mudou completamente a lógica de como se fazer negócios. E é por conta desse documento de só 9 páginas que a gente está aqui hoje discutindo NFT. Então, é impressionante o que foi desenvolvido, o que foi criado, assim, é realmente inacreditável. E aí esse documento, esse white paper, esse estudo, esse paper aí que foi criado, ele falava: Bitcoin é Peer-to-Peer Electronic Cash System. O que era isso? Ele dizia que criei o Bitcoin é um sistema P2P, é um sistema que pessoa para pessoa, eletrônico, de dinheiro, de riqueza. Então, a forma de eu transferir riquezas, transferir valor, pessoa para pessoa, sem intermediário, de forma eletrônica. Coisa que antes não existia. Lembra do gasto duplo, necessidade de intermediário? Então, ele mostrou um sistema de dinheiro eletrônico de ponto a ponto. Uma troca de valor sem intermediário, resolvendo o grande problema do gasto duplo. Ou seja, as transações não gerariam inflação. A transação não faria com que esse ativo fosse duplicado.
de fato, o ativo original era transferido de uma pessoa para outra. E com isso, nessa sistemática, essa lógica que ele desenhou de funcionamento do Bitcoin, veio a ser conhecido posteriormente como blockchain. Então, blockchain, esse nome bonito que a gente conhece, ele, na verdade, ele não foi criado um sistema blockchain, era simplesmente a rede para rodar o Bitcoin. Anos depois, muito tempo depois, salvo engano, em torno de 2014, que começou-se a utilizar o termo blockchain, porque até então ninguém utilizava esse termo, nem o próprio criador colocou esse termo no white paper do Bitcoin. E esse nome, a gente vai ver mais para frente, é por conta da natureza de como está desenhado esse sistema. E aí, olhando um pouco mais o que é o Bitcoin em si, então ele é o que a gente chama de uma moeda não estatal. Aqui, moeda, tecnicamente, não é correto a gente chamar de moeda, né? Porque, enfim, moeda só aquilo é emitido pelo Estado, tem suas regras, mas a gente brinca aqui que é uma moeda não estatal, então um ativo não estatal, e ele trouxe para as operações físicas, para as operações digitais, a mesma liberdade das operações físicas. O que eu quero dizer com isso? No mundo físico, se eu tiver ali meus 10 reais, 100 reais, o que for, em papel, eu transfiro para quem eu quiser, na hora que eu quiser, sem ter que dar satisfação para o banco, em tese, ou sem ter que pedir uma autorização do banco para fazer aquela operação. Agora, se eu tenho o meu recurso na minha conta bancária e eu quero transferir esses valores para uma pessoa, a depender do montante que eu vou transferir, o dinheiro é meu, a titularidade é minha, a transferência é lista, mas eu tenho que pedir autorização para o banco para eu mexer o meu próprio dinheiro. Se a gente pensar conceitualmente, é até um paradoxo, né? Porque eu não tenho liberdade sobre o meu próprio patrimônio, porque esse patrimônio eu tenho que pedir autorização do banco para poder mexer ele. É uma coisa, a gente às vezes não para pensar nessas questões, mas do ponto de vista filosófico é até complicado, né? A gente vê como a nossa liberdade de fato ela não é tão clara, né? E apesar de ser um serviço que o banco está me cobrando também para N outras taxas, enfim, tarifas, o que for, e ainda assim ele não me dá a liberdade de usar o meu próprio dinheiro. Então, o Bitcoin, a gente fala que é um sistema transparente e aberto. O que significa isso? Qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa que tenha acesso à internet, consegue verificar todas as transações realizadas com o Bitcoin desde o primeiro dia que ele entrou em operação. Aí, muita gente me pergunta, poxa, mas como é que você está me dizendo que eu posso verificar todas as transações se muita gente fala que o Bitcoin é utilizado para lavagem de dinheiro, para, enfim, para atos ilícitos? De fato, no passado, ele tinha uma utilização, ele se tornou famoso, inclusive, por conta do Silk Road, foi um marketplace criado para venda de tudo que a gente possa imaginar, e ele só fazia ali por meio de Bitcoin. Então, assim que ele se tornou famoso, as pessoas acabaram atrelando uma coisa a outra. Mas o Bitcoin, na verdade, todas as transações feitas, elas são registradas na blockchain. Então, eu identifico absolutamente todas as transações. Você consegue identificar aonde estão custodiados, em qual carteira estão todos os Bitcoins que já foram emitidos. Claro que nós, que cidadãos comuns, a gente não consegue identificar quem é a pessoa por trás daquela determinada carteira digital. A gente consegue identificar o código criptográfico daquela carteira. Porém, hoje existem empresas especializadas, e aí hoje a gente tem 3 principais players que inclusive prestam serviços para as autoridades policiais, inclusive do Brasil, que eles cruzam informações para identificação das pessoas responsáveis por aquelas carteiras digitais. Então, no Bitcoin, eu brinco que a gente tem um anonimato relativo, porque, de fato, a pessoa não sabe de pronto a minha identidade naquela transação, mas existem mecanismos para se chegar naquilo. E é muito mais transparente do que se a gente pensar numa transação via banco.
já que as operações clássicas aí que a gente tem de combate a financiamento ao terrorismo, lavagem de dinheiro, é a operação que a gente chama de follow the money. E por meio da tecnologia blockchain e Bitcoin, eu consigo seguir, rastrear um Bitcoin desde o momento que ele foi criado até onde ele se encontra neste momento. Quem tiver curiosidade, pode entrar no site blockchain.com e você consegue ali brincar de rastrear todos os Bitcoins desde o seu nascimento. Outra coisa interessante que a gente tem dessa tecnologia é que ele é um código aberto, então qualquer pessoa pode baixar ali o software do Bitcoin e verificar o funcionamento, verificar os códigos que tem ali de programação e, inclusive, sugerir para a comunidade melhorias nesses códigos. Como eu falei, todas as transações elas estão disponíveis para consulta de qualquer pessoa com acesso à internet e elas podem ser realizadas livremente, independente de valor ou horário, desde que você tenha aquele ativo. Então, as operações com Bitcoin são transferência de um ativo. Então, você não tem operação de crédito. Então, o Bitcoin ele não é um ativo que ele vai se multiplicar, ele não vai te gerar renda por si só. É como, por analogia, seria mais próximo do ouro digital. Então, a gente tem aquela determinada quantidade de ouro digital, de Bitcoin, e ele vai continuar sendo, você tem um Bitcoin, ele vai continuar sendo um Bitcoin amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos. Agora, o quanto isso vai representar de valor pecuniário vai depender de uma percepção de mercado. Então, o Bitcoin por si só ele não gera juros, ele não gera nada disso, mas o que ele te dá é uma liberdade tremenda de você poder se desfazer desse teu ativo a hora que você quiser, sem ter satisfação para absolutamente ninguém. Então, tivemos já no passado transferências de Bitcoin em cifras acima de $1 bilhão. A pessoa transferiu uma para outra mais de $1 bilhão e, salvo engano, o custo de transação dessas operações gerou em torno ali de 12 centavos de dólar. Então, inimaginável se a gente pensar uma transferência dessa de um banco, quanto que o banco não iria morder ali de taxas e tarifas bancárias, sem contar a quantidade de papelada que o banco ia pedir para poder liberar esse tipo de transação. Então, isso é algo bastante interessante. Outro ponto do Bitcoin que pouca gente fala é que o Bitcoin ele já atingiu um valor de mercado muito alto no passado, né? Hoje, salvo engano, a gente está beirando ali a casa dos $20 mil, mas já chegou a bater quase $70 mil. Mas eu não preciso ter um Bitcoin inteiro. Então, um Bitcoin, um ativo desse digital, ele é fracionado até a 8ª casa decimal. Então, isso permite que eu tenha, com centavos, acesso a esse tipo de ativo. Então, ele é absolutamente democrático. Ele possibilita, e por isso que hoje a gente tem visto cada vez mais moedas e outros ativos digitais serem criados, porque eu consigo realizar microtransações de forma muito ágil, rápida e barata. Então, de novo, tudo isso graças à tecnologia que vem do Bitcoin. E o Bitcoin, ele especificamente, ele é limitado a 21 milhões de unidades, por isso que muita gente valora ele bastante, porque ele é um ativo escasso. Hoje já tem aproximadamente 19 milhões de unidades emitidas, emitida uma unidade, não, 6 unidades aproximadamente a cada 10 minutos, e pelos cálculos ali, acho que, salvo engano, acaba em 2140 vai emitir o último Bitcoin. Então, que é tudo já programado, ninguém consegue mudar a regra para emitir mais Bitcoin, porque já está programado. E é um sistema com a tecnologia blockchain que ele roda desde janeiro de 2009, 24/7, nunca teve um caso de hackeamento da blockchain do Bitcoin. Nunca parou de funcionar. É um sistema absolutamente resiliente, seguro, e por isso que cada vez mais a gente ouve dessa bendita tecnologia blockchain. E aí aqui só um fun fact aqui que é curioso sobre a pessoa que criou o tal do Bitcoin. Então lembra aquele paper que eu comentei ali atrás, de 9 páginas, que uma pessoa subiu ali num grupo de discussão, falou, criei essa moeda, está aqui. E essa pessoa que criou, ele tinha esse codinome Satoshi Nakamoto. Essa pessoa nunca apareceu, ninguém sabe quem é.
Isso é muito louco. Ele criou o sistema, colocou ali para funcionar, e ele, nos primeiros 4 anos de operação do Bitcoin, 4 anos, ele era bastante ativo. Então, trocava mensagem com as pessoas, tirava dúvida, ajudando a quase que evangelizar as pessoas em relação àquele assunto, a conhecer sobre o Bitcoin. Até que, em 2011, ele simplesmente parou de comentar nos grupos, parou de interagir com as pessoas, e aí tem um famoso, encontrou isso na internet, a última frase dele foi, alguém questionou, pô, Satoshi, você não vai mais? Ele falou, estou dedicado a outros projetos, acho que aqui eu já fiz o que eu podia contribuir, estou dedicado a outras coisas mais interessantes. E nunca mais apareceu. Então, lembra que é rastreável todas as transações, então se a gente pegar a primeira carteira que recebeu o Bitcoin na história, supostamente ela seria do criador, porque ninguém sabia que aquilo existia. E lá tem uma quantidade de Bitcoins parada que em 2021, na alta histórica do Bitcoin, ele tinha um patrimônio de 56 bilhões de dólares. Hoje tem alguns tweets na contas de Twitter, né, na internet, que eles fazem o seguinte, eles ficam acompanhando se essa carteira se tem qualquer movimentação. Porque se tiver qualquer movimentação, em tese, o Satoshi Nakamoto está vivo e a gente conseguiria tentar ir atrás de ver quem é a pessoa. E até hoje ninguém sabe quem é, muito se discute quem seriam os candidatos e a turma fala muito das pessoas responsáveis por aqueles projetos que eu mostrei para vocês, porque todos eles são citados no white paper lá do Bitcoin. E um ponto que eu particularmente acho importante, esse anonimato da pessoa atrás da criação, é que esse anonimato, na minha visão, gera um equilíbrio no sistema, na medida em que a gente está falando de uma tecnologia absolutamente nova, de um ativo totalmente novo, que ninguém conhecia. Então, imagina se essa pessoa fosse viva, igual o nosso querido Elon Musk, aí que fica tweetando e tudo mudando de valor. Imagina se o criador do Bitcoin fosse vivo e começasse a tecer comentários no Twitter. O quanto não ia aumentar a volatilidade desse ativo com o peso da pessoa que criou. Então, eu acho interessante a gente não saber quem é, até por essa questão de equilíbrio. E sem contar também que gera até um fator mais interessante até para esse ativo, mas é importante dizer que existindo ou não existindo, quem criou ou não criou, isso pouco importa, porque a tecnologia está ali posta, está ali definida, e ninguém consegue alterar ali as regras que estão colocadas. Então, é por isso que é de pouca importância quem é o criador ou não do Bitcoin. Mas eu acho que essa pessoa que criou deveria ganhar aí um prêmio Nobel de Economia pela coisa fantástica que foi criada, enfim, a tecnologia que a gente está vendo acontecer. E aí a gente chega no blockchain, né? Eu falo que o blockchain é a tecnologia da confiança, né? E por que a tecnologia da confiança, né? Porque esse sistema que foi criado para rodar o Bitcoin, ele possibilitou, se a gente olhar o uso do próprio Bitcoin, ele possibilitou que pessoas trocassem valores sem que se conhecessem. Então, ele possibilitou que a gente fizesse transações online, então troca de ativos digital, sem a necessidade de se conhecer, sem a necessidade de maiores formalidades, e com uma resiliência. Lembra, eu comentei, a rede funciona há mais de 10 anos e nunca teve um problema de funcionamento. Acho que todo mundo aqui já experimentou entrar num site um belo dia e o site está fora do ar, o Google está fora do ar, o banco está fora do ar. Agora, o Bitcoin nunca esteve fora do ar. Então, é fantástico o que foi criado. E ele esse tecnologia blockchain é um protocolo, né, é o sistema responsável justamente por rodar o Bitcoin. Ele resolveu a questão do gasto duplo pela estrutura como ele é criado. Esse nome, gente, me dá só um segundinho, só um parênteses, que a minha esposa está grávida de 38 semanas, tem alguém me ligando sem parar, só vou ver se não é ela, gente, me dá um segundo. O Rodrigo até me falou que não sei se eu consigo dar essa aula, vai que nasce a minha filha. Então, qualquer momento, vamos esperar. Pessoal, tá tudo certo? Vocês têm alguma dúvida?
Vou pedir desculpa de novo pela minha voz, porque eu tô com uma gripe ferrada. Eu acho que vocês devem estar vendo aqui na câmera toda hora eu tossindo, eu tô muito ruim, mas tudo bem, vamos lá. Tudo certo, Rodrigo? Oi, gente, desculpa, né? Alarme falso, voltei. Desculpa aí a interrupção, mas espera aí, deixa eu colocar a tela correta, gente. Mas só para confirmar, nenhuma dúvida, pessoal, tudo certo. Vou entender esse silêncio como sim. A Rosângela falou que tudo certo para ela. Nesse também respondeu que tudo certo, então beleza. Então, legal. Vamos lá, gente. Desculpa, viu, pessoal, essa interrupção aí, mas pai de primeira viagem, a gente fica completamente bobo, assim. Então, qualquer coisa que acontece, eu já sou desesperado por natureza esse assunto, então deixa a gente completamente besta, né? Mas voltando aqui, pessoal, o que eu estava comentando é o seguinte. Então, a tecnologia, ela é conhecida hoje com o nome blockchain, mas vamos lembrar que o nome blockchain ele não foi dado pelo criador dessa tecnologia. Ele foi dado depois, quando as pessoas começaram a analisar como funcionava a sistemática dessa tecnologia, e eles identificaram que ela consistia no seguinte, é um conjunto de blocos que eles são interligados de acordo com ordem cronológica. Então, isso criava uma corrente de blocos, por isso o nome blockchain. Então, é uma corrente, efetivamente uma corrente de blocos. E como é que é o funcionamento disso? Deixa eu só checar ver se eu tenho alguma imagem aqui na sequência ou não. Não tem. Então, vamos lá. Como é que não, eu tenho, desculpa, gente, mais para frente eu vou falar disso, mas só rapidamente, já que eu comecei. Então, na verdade, ele é uma cadeia de blocos, que ele agrupa as transações em blocos, uma vez que esses blocos, que eles são selados, que eles são lacrados com regras criptográficas, ou seja, ninguém mais consegue mexer naquelas transações que foram lançadas nesse bloco, esse bloco é jogado na rede e ele se conecta na corrente do bloco imediatamente anterior. E assim a gente vai criando uma sequência de blocos com todas as transações. Então, o que isso gera? Que para eu mudar uma transação que foi feita, eu precisaria voltar no bloco antes daquele que transferiu aquele determinado ativo, por exemplo, para mim. Então, isso acaba tornando praticamente impossível de acontecer, porque a força computacional que seria necessária para desfazer todas essas operações assim, até hoje nunca foi feito. Então, acho difícil isso acontecer, já que em termos de tecnologia, em termos de hackeamento, a gente já viu tudo ser hackeado. A site da CIA, da NASA, o que for. E o blockchain do Bitcoin, até hoje, nada aconteceu. E por conta dessa natureza dos blocos serem conectados, as informações não são apagadas. Você nunca apaga uma informação, uma transação que é lançada na rede. Você simplesmente vai fazer uma nova transação. Isso faz com que a gente tenha um registro de todas as transações. Por isso que eu falei lá no começo, quando eu mencionei do NFT, que a gente consegue verificar todas as transações, porque eu não apago nenhuma transação. Então eu vou ver, foi criado o NFT pelo Picasso ali. E eu vou ver, saiu da carteira do Picasso e foi para a carteira da Thaís, saiu da carteira da Thaís e foi para a carteira do Rodrigo. Então eu consigo identificar tudo o que aconteceu desde da criação daquele NFT. Em nenhum momento vai sumir uma das transações que foram realizadas. A gente tem um registro inteirinho de todo o histórico desse ativo. E essa tecnologia, não sei se a Thaís vai falar alguma coisa. A Leandra fez uma pergunta aqui, só para a gente não mudar o tema. Por que os ativos digitais normalmente não são hospedados na blockchain? Limite de armazenamento ou precisaria de muito poder computacional, gasto energético? Desculpa, você diz os ativos, as artes digitais, é isso? Ela falou ativos digitais, acho que no geral, né, Leandra? Eu acho que é muito por uma cultura ainda do pessoal ainda não entender como que funciona o registro. Eu entendo que é dessa forma. Eu não sei te dizer por que isso não é colocado. Mas, de fato, você não tem esse registro. O que eu já ouvi dizer muito é que existe uma falta de capacidade da rede, ela não foi criada para isso, né?
Então, na verdade, ela é para... Você tem uma representação, um hash ali que representa um determinado ativo, então ele vai transferindo de um para o outro. E esse hash ele vai estar atrelado com o original, mas de fato você não está transferindo o arquivo ali com a imagem, não é ele que está sendo transferido. Então, a mesma coisa é o Bitcoin. O Bitcoin está sempre na rede, eu não estou transferindo fisicamente, né, digamos, um Bitcoin de uma carteira para outra. Eu estou transferindo o código que me dá o poder de manejar, o poder de controle em relação àquele ativo. Então, por isso que a gente fala, o Bitcoin, um exemplo rápido que a gente fala, em termos de territorialidade, não existe territorialidade quando a gente pensa nesses ativos descentralizados que estão na blockchain. É um papo mais técnico, jurídico, mas assim, o que é interessante, e pouca gente enfrenta essa questão, é que não existe territorialidade. Então, se eu tenho um NFT, ou se eu tenho um Bitcoin, se eu tenho um token, e ele está em uma determinada blockchain, a depender da rede na qual ele está hospedado, esse ativo está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque todos os nós ali, os computadores que estão rodando a rede, eles têm uma cópia integral de toda a rede. Então, meu ativo está distribuído em todos os lugares. Então, tecnicamente, ele está em todos os lugares e em nenhum lugar ao mesmo tempo. É muito maluco. Só que isso é interessante a gente entender isso, porque daqui a pouco a gente vai ter disputas disso no judiciário. E como é que a gente vai tratar isso? Até hoje, o Banco Central não se pronunciou ainda como é que qual o tratamento que eu devo dar em relação a esses ativos, se eles são ativos no exterior ou se eles estão no Brasil. Eu não sei. Como é que a gente vai fazer? A gente não sabe. Todo mundo está aprendendo junto, porque ninguém nunca imaginou que fosse ter um ativo que ele tivesse distribuído no mundo em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, esses conceitos são muito legais porque faz a gente repensar a estrutura jurídica na qual a gente aprendeu a vida inteira. A gente começa a se deparar com questões que nunca passou pela cabeça de nenhum legislador. E dificilmente a gente vai ter uma solução se não for uma regulação global em relação a esse tema. Porque uma eventual regulação local de cada um sistema, ela pode acabar se tornando inócua, né? Só para complementar essa questão que a Leandra está apresentando, depois eu já passo a palavra para a Rosângela, que ela levantou a mão aqui. Das obras de arte, antigamente, nós, advogados da área de TI, o que a gente falava? Registra na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes, no cartório. Hoje em dia, o que eu indico para os meus clientes? Registre na blockchain. Para quem não conhece, a LD Soft, para quem usa o Apple WebSeek, a LD Soft tem a Autora. A Autora já faz um registro na rede blockchain. E assim como o Rodrigo explicou, você não coloca o arquivo, não é que você faz um upload do arquivo. O arquivo continua com você, mas você ganha um hash daquele arquivo. Então, uma coisa está ligada à outra, tanto que o arquivo não pode sumir. Tem que ser exatamente aquele arquivo. Então, assim, questões... Eu não vou entrar muito no assunto, porque vocês vão ter uma aula de direitos autorais, vão ter uma aula de direito do entretenimento, vocês vão ter aula com a NF Trend, e eles vão abordar mais, e dessas questões judiciais que o Rodrigo está falando, vocês vão ter uma aula com uma desembargadora do Tribunal do Rio Grande do Rio de Janeiro, e ela também vai abordar como que o judiciário está entendendo a proteção da blockchain. Mas quando a gente registra uma obra de arte na blockchain, serve unicamente como um documento de anterioridade. Então, vocês vão me ouvir falar durante o curso várias vezes uma frase que eu ouvi de um palestrante num congresso da Argentina, na Universidade Austral. Eu esqueci agora, me fugiu o nome dele, mas depois eu mando aqui para vocês, porque eu não quero os direitos autorais dessa frase. Mas a frase dele é ótima, que é: o NFT, ele garante a origem da obra, não a originalidade. Então, não necessariamente quem registrou é o autor daquela obra. Então, tem toda essa questão, aí vocês vão estudar um pouquinho disso mais para frente, mas é como um registro em cartório. Eu posso pegar a Mona Lisa e registrar no cartório. Eu sou a autora da Mona Lisa? Não. Tá, então é isso. Espero que tenha respondido, Leandra. Rosângela, pode perguntar. Em primeiro lugar, boa noite aí a todos, Thaís, Rodrigo. Rodrigo, eu como uma estudiosa do direito das sucessões, quando se fala em Bitcoin, eu fico muito interessada, né? Então, eu não sei se nós vamos falar
disso, né, nas próximas aulas. Mas qual que é a sua ideia, por exemplo, né? Porque se alguém falece, não, por exemplo, o criador aí da moeda entre aspas, né? E ele não deixa essa chave de acesso. Quer dizer que então isso desaparece, ninguém vai ter acesso. Tá? E como que eu faria com isso, né? Eu acho que isso vai ser discutido até no curso, né? De alguém que tenha, né, Bitcoin, deixa a chave de acesso. Como que eu ia apresentar isso dentro do judiciário? Rosângela, essa pergunta ela é fenomenal, porque a gente está tendo já esse problema na prática. E aí, o mais curioso, eu confesso que eu me deparei com essa questão há um tempo atrás, que era justamente um cliente que ele queria preparar a questão sucessória dele, e ele estava com medo porque se ele publicasse, se ele colocasse em algum documento a chave dele privada do Bitcoin, literalmente você dá a chave do teu cofre para quem tiver aquele código. A pessoa vai lá e muda e transfere para quem ela quiser. E não tem volta, não tem para quem a gente chorar. Uma vez transferido, não tem. Você pode mandar ofício para o Papa, o Bitcoin não vai voltar. E aí, sabe o que eu tenho visto acontecer? E foi a solução que a gente trouxe para cá. Lembra? É muito maluco. Como direito, às vezes tem aquelas coisas no código que ele fica esquecido há muito tempo. Testamento cerrado. Sim, que é aquele testamento que ele fica guardado em cartório, sigiloso, etc. Foi a solução que a gente encontrou, porque era a única forma que se tinha de como eu vou armazenar aquela informação de um jeito que outros não tenham acesso até o momento do falecimento. Então, o direito, às vezes, ele tem soluções que foram criadas para outras coisas e a gente consegue ir adaptando. Mas, de fato, se a pessoa não deixar o código, a mesma coisa, pegando uma analogia da tua pergunta, igual o penhora. Então, imagina que eu tenho um NFT, que ele é de minha titularidade, ou um Bitcoin, ele é de minha titularidade, e ele está numa wallet minha, enfim, descentralizada, que eu não tenho ninguém ali, eu não tenho uma empresa custodiando aquele meu ativo. Enfim, eu tenho ali, e acabou na minha cold wallet. Aí, o que acontece? Vem um oficial de justiça, fala, ó, senhor Rodrigo, o senhor estou penhorando o teu Bitcoin. Eu falo, ok, muito obrigado. Não adianta nada, porque eu preciso informar o meu código e como é que o sujeito vai fazer? Ele vai entrar na minha cabeça e arrancar da minha memória? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Pois é. Aí, Rodrigo, aí vem outra questão, puxando tudo isso. Quando você falou do anonimato, né, do equilíbrio no sistema. Isso. Isso não pode ser uma faca, né, de dois gumes, porque, ao mesmo tempo, que você tem toda essa garantia, né, de ter o anonimato, ao mesmo tempo, questões ilícitas, né, pode usar também as pessoas para fazer operações ilícitas também essa ferramenta, já que eu não vou conseguir capturar. Sem dúvida, mas assim como o dinheiro, né? Vamos lembrar, nosso querido Gedel Vieira Lima tinha 50 milhões de reais no seu apartamento na Bahia. Então, isso já acontece. A diferença, Rosângela, é que e aí é a beleza da tecnologia, porque vamos pensar um cidadão comum, tá? Vamos pensar no grosso da população. Ninguém quer ficar com uma chave ali que se eu esquecer, eu perdi todos os meus ativos. A gente prefere ter uma empresa séria que me presta esse serviço e me dê a segurança. A mesma coisa que o banco. Senão eu pegava todo o meu dinheiro e deixava embaixo do colchão, né? Se a gente pensar no Bitcoin, é exatamente isso, porque o dinheiro, ele até você coloca em produtos ali que vão te dar uma rentabilidade. O Bitcoin é igual ao ouro. Então, seria a mesma coisa que eu pegar um monte de barras de ouro e guardar na minha casa. É um risco tremendo, que não faz sentido ocorrer. Então, hoje, mais de 90% do mercado, ele roda por meio das plataformas, das exchanges aí de ativos digitais. E aí sim, se eu tenho um ativo custodiado nessas exchanges, aí uma eventual constrição, eu consigo ter efetividade. Porque aí, essas empresas, eu preciso fazer um cadastro, fornecer meus dados, tem já a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, que ela se aplica aos ativos digitais, ela obriga essas plataformas a coletar informações mínimas ali de dados pessoais dos usuários. Qual é, Rodrigo, essa instrução normativa? 1888 de 2019. Ah, tá. E aí, com ela, então hoje, o que se tem feito, Rosângela?
Então, quando você está buscando um ativo de alguém, não adianta mais você pedir ofício só para os bancos. Você tem que pedir ofício para os bancos, para as plataformas de NFT, de criptoativos, etc., para tentar identificar, porque se a pessoa quer esconder ativo, ela vai buscar meios alternativos para fazê-lo, né? Entendi. Tem até uma palestra que Obrigado. eu dei tanto aqui na BPI, na WIPO e recentemente no Tribunal do Rio Grande do Sul, que é sobre os desafios que nós vamos enfrentar tanto no NFT quanto no metaverso. E um deles eu cito essa instrução, que a instrução fala que você precisa declarar um NFT que você tenha adquirido, mas desde que esse NFT tenha um valor superior a 30 mil reais. Só que em qual momento que você vai declarar? No momento que você compra, se você comprou com criptomoeda, ou vai ser no momento em que você vende esse NFT e transforma ele em reais? A instrução normativa é 188 da Receita Federal. 1888. Tá, Ana? Que está perguntando aqui no chat. Então, assim, são várias questões. Em que momento, né, que você vai transformar isso? E quando você vai declarar este imposto? Então, são essas questões. Vocês vão surgir várias questões aí no curso, vocês vão ver. Muito obrigada aí. Não vai surgir muitas dúvidas aí, eu tenho certeza. Vai. Vocês terminam o curso, acho que com mais dúvidas do que quando vocês entram. Muita gente fala isso também. Isso que é legal, né? Legal porque, Rosângela, o que é bacana é que todos nós estamos aprendendo. É o que eu falei, a diferença, eu estou aqui falando só porque eu comecei a olhar isso antes, porque eu comecei a olhar lá em 2016, mas se a gente vê, toda hora surge coisa nova e a gente não tem resposta para tudo. E o que é legal é que todo mundo aqui, a gente está aprendendo e a gente vai deparar com esses problemas que a gente nem pensou, e a gente vai ter que pensar junto como é que resolve isso. Então isso que é legal, que a gente tem a oportunidade de ver um assunto que não existe alguém que tem resposta para tudo. Então, porque tem vários assuntos que já são passados, que já está ali consolidado. Esse aqui, a gente tem a oportunidade de juntos estudarmos, discutirmos e criarmos soluções. Então, por isso que eu acho tão interessante esse curso aí que a Thaís montou, que é excepcional. Não, muito bom, e até se a gente pensar, né, que a nossa legislação brasileira é sempre muito lenta, né, nós vamos ter aí, o que se falou mesmo, é um limbo, e que os tribunais não vão dar conta de resolver tantos problemas que vão surgir. Então, realmente, é muito interessante. Se vocês pegarem da primeira edição do curso até agora, a gente foi incluindo aulas no curso, porque justamente com a participação de vocês, a gente consegue ver quais são as dúvidas que vão surgindo. Por exemplo, na última edição, tiveram 2 pontos que não tinham sido abordados em outras edições do curso, que é se o NFT é um novo suporte na questão de direito autoral, seria considerado um novo suporte. E alguém perguntou assim, se existe um metaverso que reproduz uma cidade e alguém compra o meu estabelecimento na minha rua, no meu lugar, e começa a vender a mesma coisa que eu vendo, só que dentro do metaverso. E a gente ficou, mas como assim? Então, tem concorrência desleal? Não tem? Como que você vai acionar? Qual que é a norma que você aplica? É aplicável à questão imobiliária? Eu posso comprar um imóvel e alugar esse imóvel no metaverso e aplicar a lei de inquilinato brasileira? Então, tanto que nessa edição do curso a gente vai ter uma aula sobre direito imobiliário. Então, assim, é bom essa participação de vocês para que a gente veja outras questões, que a gente pense em questões que a gente não tinha pensado originalmente. Então, obrigada pela participação, Rosângela. Já anotei aqui essa questão do direito sucessório também. Alguns professores vão abordar mais sucintamente. Então, quem sabe, numa próxima edição vai ter uma aula de direito sucessório. Vamos ver. Bom, aí, gente, só rapidamente aqui para mostrar para vocês, quando a gente falei várias vezes, blockchain é uma rede descentralizada, uma rede distribuída, o que significa isso, né? Então, essas 3 imagens aqui, só para ilustrar, então, a rede centralizada é aquela que você tem um ponto focal único e de lá derivam todas as outras conexões. Então, se esse ponto for atacado, você derruba a rede inteira. Uma rede descentralizada, ela tem vários pontos focais. Se eu derrubar os pontos, você vê que ela tem alguns pontos, ela é descentralizada, mas tem uns pontos mais, dali derivam vários. Se eu derrubo ali, eu derrubo grande parte da rede. Agora, a rede distribuída, como é a rede blockchain, todos os pontos estão interligados entre si. Então, para você derrubar a rede, você precisa derrubar a rede inteira. Isso nunca aconteceu. Por quê?
cada usuário, cada computador que está rodando ali o blockchain, ele tem uma cópia integral de todo o sistema. Então, pode cair todos os computadores. Se tiver um funcionando, a rede está de pé. E assim, é um poder computacional hoje que ninguém conseguiu derrubar. Vou dar uma corridinha aqui, senão vou acabar com o tempo da Thaís, aí a turma vai ficar chateada. Mas vamos lá. Aqui, eu trouxe aqui uma imagem. Lembra que eu falei para vocês que a blockchain então, é um bloco? Que informações que a gente tem nesse bloco? Né? Isso aqui é, de fato, um esquema que ele mostra que informações são inseridas num bloco de uma blockchain que permitem esse caráter único da tecnologia, da gente identificar os ativos e ter o registro integral da corrente. Então, as transações, como a gente pode ver aqui no esquema, elas são assinadas digitalmente, mediante criptografia, elas são agrupadas nesses blocos. E os blocos, eles sempre vão trazer o momento exato no qual ele foi criado, que ele foi selado ali com as transações que fazem parte dele, vai ter a data, o momento específico que ele foi criado, vai ter a informação do bloco imediatamente anterior a ele, e aí sim ele pluga na rede. Então, cada transação ela vai somando a rede. Então, é interessante porque eu tenho, de fato, uma cadeia, um registro de tudo que aconteceu com aquele ativo desde a primeira transação. De fato, isso é o que traz a segurança. E como isso funciona, né? Então, a gente tem os tal dos mineradores, vocês já devem ter ouvido falar em termos de Bitcoin, o que são os mineradores. Os mineradores, na verdade, são as pessoas que baixaram ali o software para rodar a blockchain do Bitcoin. Hoje é muito mais complicado do que era no passado, porque hoje, como o Bitcoin ganhou um valor muito relevante, você precisa de uma força computacional muito mais sofisticada, um hardware, um equipamento específico para rodar aquele software. Antes você conseguia minerar Bitcoin num laptop simples. Então, você baixa o sistema, ele vai demorar um baita tempo para fazer o download ali de toda a rede. Uma vez que ele é feito no teu computador, ele começa a trabalhar para a rede tentando solucionar o cálculo matemático que é colocado para resolver cada bloco de Bitcoin. Então, tem um algoritmo. Esse algoritmo, uma vez que ele é encontrado, uma vez que o cálculo matemático é encontrado, ele trava esse bloco, ele é jogado na rede e os computadores que ajudaram a contribuir com aquele bloco, com a criação daquele bloco, são remunerados com os bitcoins que são criados a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos surgem 6 bitcoins e as pessoas, os computadores que ajudaram a criar aquele bloco, vão ser remunerados. Por quê? O computador tem um custo ali. Você deixar o computador ligado na tomada rodando, tem um gasto energético. Então, a lógica é essa, que o sistema ele remunera quem está ajudando a manter o sistema. Então, é uma lógica para que as pessoas não tentem derrubar o sistema, mas que as pessoas tentem contribuir para a manutenção e continuidade desse sistema. E lembra quando eu mencionei aqueles projetos da década de 90, 80, eles não tinham o ajuste de cálculo do algoritmo. O blockchain do Bitcoin ele é tão inteligente que ele identifica, se tiver muitos computadores ligados na rede tentando resolver o algoritmo, ele fica mais difícil, para que ele mantenha sempre a razão dos 10 minutos. Agora, se tem pouco computador, ele fica mais fácil. E isso a gente vê, por exemplo, o momento que a gente vive hoje é um momento de baixa do Bitcoin, ali em torno de $20 mil. Então, você tem uma menor força computacional tentando resolver ali trabalhando para a mineração do Bitcoin. Então, o algoritmo hoje ele está mais fácil do que estava no ano passado, quando o Bitcoin bateu ali os seus $60 mil. Então, olha como é genial esse sistema, como ele vai se adequando à realidade do momento, né? Aí aqui, vou passar super rápido aqui, só para a gente não estourar o tempo, mas quando a gente fala de blockchain, não existe só um tipo de blockchain, existem vários tipos de blockchain, e o que muda de uma para outra é justamente a questão da governança da rede. Quem pode acessar informações, quem pode lançar as transações, quem podem contribuir com a melhoria dos sistemas. Então, aqui eu trago alguns exemplos aqui, do que é uma blockchain pública, privada, permissionada, não permissionada. Tudo isso depois acho que a Thaís compartilha a apresentação para vocês, e se vocês tiverem de dúvida, fiquem absolutamente à vontade para entrar em contato comigo, enfim, vai ser um prazer. Mas
legal, a gente falou um monte de coisa, falei de um monte de palavra difícil aqui da gente entender, mas o que faz, né, essa tecnologia tão importante, né? Então, primeira questão é segurança. Eu mostrei naquela imagem, que é uma rede distribuída, então as informações estão distribuídas na rede, todo mundo tem uma cópia exata de toda a rede. Então, se eu atacar um ponto ou outro, não muda absolutamente nada, a rede continua funcionando. Imutabilidade, como as transações são lançadas nos blocos, os blocos são conectados uns aos outros, eu não consigo desfazer uma transação, eu não consigo apagar uma informação que foi lançada na blockchain, a não ser que eu conseguisse desfazer todas as transações anteriores, o que é praticamente impossível, né? Nunca aconteceu. Então, isso traz uma segurança sem tamanho para o negócio. E, ao mesmo tempo que ele traz segurança, ele gera também uma preocupação. Imagina você comprar um NFT, pagar milhões de dólares no NFT e sem querer transferir para a pessoa errada. Perdeu, não tem o que fazer, é imutável, a não ser que aquela pessoa tenha a boa vontade de devolver aquele NFT para você. Já tiveram casos assim, gente, eu já vi caso que aconteceu exatamente isso. E ainda bem eram pessoas de boa fé e a gente conseguiu ter a devolução ali daquele NFT. Estamos falando de NFTs de centenas de milhares de dólares, então foi algo bem delicado. E outro ponto interessante que faz essa tecnologia ter bastante destaque é a transparência. Então, todas as transações, as informações que são colocadas na rede, elas estão disponíveis para serem verificadas por qualquer pessoa. Elas são auditáveis por qualquer um. A gente não precisa de nada muito sofisticado para auditar isso. Então, imagina um assunto do momento agora polêmico, se discute muito, e cada 2 anos discute se a bendita da urna é segura, não é segura, não sei o quê. Assim, imagina se a gente utilizasse a tecnologia blockchain para fazer uma votação, qualquer um de nós poderia certificar se o teu voto foi para a pessoa correta. Porque a gente conseguiria, isso já tem estudos, tá? No âmbito teórico, o Tribunal de Contas da União, inclusive, tem estudos para implementação, tem N questões de dificuldades, enfim, infraestrutura, etc., para ser implementado. Mas eu conseguiria criar carteiras para os candidatos e cada eleitor ganharia ali uma moedinha, que seria o seu voto. Então, eu ganharia uma moedinha para presidente, uma para governador, senado, etc., e eu transferiria para a carteira dali do meu candidato. Por questões de regras criptográficas, eu teria a minha identidade preservada, mas eu conseguiria identificar a minha identidade e ver que o meu token, o meu voto, entrou na carteira do candidato XPTO. E aí, com isso, você acabaria essa questão da desconfiança que existe. Então, seria um mecanismo muito interessante para trazer uma segurança e acabar essas polêmicas de uma vez por todas. Mas é muito delicado, a gente está falando de enfim, eleições, então é uma das coisas mais importantes que a gente tem, então qualquer mudança naturalmente vai demorar décadas para acontecer, porque tem que testar a exaustão para ver se a tecnologia é melhor do que a gente já tem funcionando. Mas só para mostrar mais um exemplo de onde essa tecnologia encaixa e como ela é fantástica, a sua usabilidade. Vocês vão ver gente por aí, muita gente falando DLT ou blockchain. Quando eu falo blockchain aqui, é igual a gente falar Gillette ao invés de aparelho de barbear, tá? Porque blockchain é um tipo de uma rede distribuída, porque ele tem essa característica dos blocos. Existem outras que têm outras configurações, mas hoje o padrão de mercado é chamar de blockchain, o que deveria, tecnicamente, o correto seria DLT, que é Distributed Ledger Technology, que seria um livro-razão distribuído, tá? Então, mas hoje a gente usa o termo blockchain para facilitar a vida de todo mundo. Estou dando uma corrida aqui, mas vamos chegar lá. Então, questão da mineração, foi o que eu comentei antes, né? Como os bitcoins são gerados, né? A partir da validação das transações. Então, a cada resolução do cálculo matemático, a gente vai gerando novos bitcoins. E uma coisa interessante, eu mencionei algumas vezes que o Bitcoin, que ele é gerado, são 6 bitcoins a cada 10 minutos. Mas, na verdade, tem um negócio chamado halving, que ele acontece a cada
eu não lembro quantas milhares de transações, mas tem um número específico. Quando chega nesse número específico de transação, o número de bitcoins gerado a cada 10 minutos cai pela metade. Então, até 2 anos atrás, eram 12 bitcoins a cada 10 minutos. 2 anos atrás, teve, não sei se foi o ano passado, o tempo passa muito rápido, né? Mas eu acho que foi em 2020, teve o halving, caiu para 6. E a gente está próximo de ter mais um halving, vai cair para 3 bitcoins a cada 10 minutos. Por isso que o prazo para emissão de 21 milhões de unidades vai dar só em 2140, porque como ele vai caindo cada vez, então vai chegar um momento que ele vai emitir frações de Bitcoin. E como eu mencionei, o algoritmo ele vai se ajustando de acordo com a quantidade de hardwares plugados na sua rede. E por essa sistemática, ele tem um custo energético bastante elevado. Já existe hoje N soluções sendo discutidas para reduzir isso, como a Lightning Network, seria uma rede subsidiária do Bitcoin, que, enfim, faria as transações de forma mais célere com uma outra sistemática e lançaria de uma vez só todas as transações do sistema, reduzindo o custo energético de validação dessas transações. Aqui só um exemplo, quando a gente fala de mineração, não é mais um laptop, são fazendas de mineração. Então você tem galpões enormes, lotados de equipamentos como esses aí, que ficam rodando o dia inteiro Bitcoin. E é curioso que são galpões protegidos com seguranças armados, parece um banco. Você olha para um galpão, um pessoal armado, protege segurança, etc. Porque isso tem milhões de dólares rodando aí, com essa turma aí recebendo com a mineração. Vou terminar, gente, falta pouquinho, hein? Aí a questão dos smart contracts. Então, a tecnologia blockchain, lembra que ela tem a questão da interoperabilidade que eu mencionei. Então, ela se conecta com várias outras tecnologias e, por isso, ela é conhecida como GPT, que a gente fala que é uma General Purpose Technology. Então, ela é uma tecnologia que ela potencializa o uso de outras tecnologias. Se a gente pensar, igual a luz elétrica. A luz elétrica ela foi criada para iluminar. Com o passar do tempo, verificou-se que, combinando com outras coisas, a luz elétrica funcionaria, por exemplo, para ligar o computador, para, enfim, gerar energia para várias coisas. Então, a tecnologia blockchain é a mesma coisa. Ela foi criada para rodar o Bitcoin e, a partir da observação e a combinação com outras inovações, percebeu-se que ela potencializava muitas outras coisas. E quando a gente olha a questão dos smart contracts, é exatamente isso que acontece. Os smart contracts são protocolos de computador, então eu brinco que eles não são nem contratos nem inteligentes, porque, enfim, são coisas já programadas, ele vai executar aquilo que ele é obrigado, que ele foi definido para fazer. Então, ele executa uma instrução já programada. Por exemplo, um exemplo bem simples para a gente entender uma analogia que seria mais próximo de um smart contract é a questão da maquininha ali, a vending machine, né? Eu quero comprar um refrigerante, eu coloco a moedinha, aperto o botão do refrigerante que eu quero e ela vai me cuspir ali o que eu pedi e eventualmente me dá o troco. Ela não é inteligente, ela está programada para fazer só aquilo. Se eu tentar fazer qualquer coisa diferente daquilo, ela não vai entender e não vai me devolver aquilo. Mas se a gente pega essa tecnologia, essa capacidade de programação de regras específicas, eu criar regras em cima de protocolos, eu consigo criar uma regra, por exemplo, que cada vez que um NFT for transferido para alguém, um percentual daquilo seja devolvido para uma determinada carteira. E aí a gente chega naquela questão do ingresso que a gente mencionou no início, que eu consigo fazer com que o produtor do evento receba a cada transação que acontece, ou que o criador de uma determinada obra de arte digital receba a cada vez que eu tiver a transação, a venda daquele ativo em mercado secundário. E assim, a gente tem hoje os smart contracts são intimamente ligados com a tecnologia blockchain para rodar todos esses sistemas, e uma coisa hoje não funciona sem a outra. E aí aqui, rapidamente, última coisa, só para fazer esse apanhado geral, a gente falou muito aqui de blockchain, falei de Bitcoin, de NFT, mas hoje a gente vive o mundo dos criptoativos, né? Então hoje a gente tem mais de 9 mil criptoativos listados em plataformas, em exchanges
de ativos digitais ao redor do mundo. E esses ativos eles têm as mais variadas naturezas. Então, você tem desde arte digital, crédito carbono digitalizado, o próprio Bitcoin, dólar, o que a gente chama das stablecoins. Então, você tem hoje o dólar digital. É impressionante a quantidade de criações que surgiram por conta daquele documentozinho sem vergonha de 9 páginas. Olha a quantidade de coisa que aquilo gerou, que genial que aquilo foi. Hoje o mercado está em baixa, né? Ele está em esse mercado de ativos digitais, ele é superior a 950 bilhões de dólares, mas o ano passado ele superou 1,7 trilhões, então estamos numa baixa boa aí. O Bitcoin ele tinha sempre um histórico de representatividade no mercado de mais de 50%, mas hoje, exatamente no dia de hoje, ele está ali em torno só de 35%. Cotação do Bitcoin, a título de curiosidade, ele está em 18 mil dólares hoje, ele teve o seu auge em novembro de 21 a 68,9 mil dólares. E é interessante, só um parênteses aqui, o mercado brasileiro ele é muito interessante para essa questão de tokenização de ativos. Então, eu aqui no escritório, eu tive a oportunidade de trabalhar e assessorar algumas empresas na criação de fan tokens de clubes de futebol, que você consegue comprar hoje no mercado. A gente trabalhou com tokens de direito creditório de atletas de futebol, você poder comprar uma cesta de jogadores de futebol representada digitalmente e poder participar ali do resultado econômico da venda de determinados atletas, direitos creditórios de cotas de consórcio, ativos digitais de uma rede de bem-estar que você consegue depois trocar por produtos. Então, a gente vê no Brasil está crescendo muito esse mercado. E a gente tem uma vantagem que o regulador aqui é extremamente favorável à tecnologia. Banco Central, CVM, o Banco Central por meio da agenda, Banco Central hashtag, vem impulsionando muito o desenvolvimento dessas novas tecnologias, e a CVM, por meio do sandbox regulatório, tem possibilitado que empresas testem novos modelos de negócio utilizando a tecnologia blockchain, criando um mercado secundário de ativos que antes não existiam. Então, é muito interessante porque a tokenização de um ativo, a criação de um mercado secundário, possibilita uma maior liquidez a ativos que antes a gente não imaginava que tinha. Aqui, só a título de curiosidade, os 10 principais ativos digitais de hoje em valor em volume de transação aqui que a gente tem. Então, Bitcoin ali liderando, Ethereum, Tether, que aí são esse Tether, USD e Binance USD são representação digital do dólar americano. Então, vejam que a gente está vendo essa questão de uma digitalização do dinheiro, né? E o próprio Banco Central aqui no Brasil discute a criação de uma CBDC, que seria uma Central Bank Digital Currency, que seria uma moeda real digitalizada. É a tendência, o caminho para onde a gente está indo. Enfim, gente, eu sei que eu estourei um pouco, tenho que dar uma corrida aqui, mas só para tentar passar tudo, aqui eu deixo os meus contatos, então o QR Code aí você consegue para o meu LinkedIn, meu e-mail, site, o que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês. Para mim vai ser um prazer tirar dúvidas, pensar em novas dúvidas que eu ainda não pensei também. Tem muita coisa bacana desse mercado. E acho que a ideia aqui hoje era tentar trazer um apanhado geral para vocês entenderem a base de como funciona esse mercado, como a tecnologia desenvolveu, e a partir daí vocês poderem explorar a questão dos NFTs, cada ponto específico com os outros instrutores aí, que acho que a ideia era mais ou menos essa, tentar colocar todo mundo um pouco na mesma página aí. Acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se tiver à tua disposição. Sim. A Leandra tem uma pergunta para você. Professor, minha última dúvida mais técnica. O NFT é classificado como um token de utilidade ou uma nova espécie dentro de criptoativos? Essa questão das classificações, né, é curioso porque depende que classificação que a gente está falando, né? Então, se a gente pensar a título de mercado, então hoje a gente tem a classificação específica NFT como sendo uma classe de ativos específica no mercado de ativos digitais. Então, você vai ter os digital assets, os próprios cryptocurrencies, que é entre o Bitcoin, o Ethereum, outros, que ele é o ativo propriamente dito, e os NFTs eles acabam ficando em uma vertical
específica ali pela própria natureza, pela natureza deles serem não fungíveis. O mercado acaba os diferenciando. Agora, é curioso a gente pensar que, em termos de legislação e regulação, no Brasil a gente ainda trata tudo como sendo do mesmo bolo, porque a regulação que a gente tem hoje, que é a Instrução Normativa 1888, ela fala de ativos digitais. Então, ativos digitais, ele acaba englobando todos esses ativos, colocando no mesmo balaio ali. E a lei, o projeto de lei que a gente tem em discussão, que é o 4401 de 2021, que ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, aguardando só a aprovação de novo pela Câmara dos Deputados para sanção presidencial, ele também não faz essa distinção. Então, ele acaba tratando tudo como sendo uma coisa só, como ativos criptográficos. E acho que a tendência acaba sendo um pouco essa da regulação. Certo, Leandra? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? A Leandra falou que sim. Eu respondi aqui, para quem não está acompanhando o chat, o Júlio estava perguntando se seria um direito de sequência, esse valor que o titular, de quem colocou na plataforma, recebe quando há uma revenda do NFT. E eu expliquei aqui, para quem quiser dar uma olhadinha, que, na verdade, não é bem um direito de sequência o previsto na Lei de Direitos Autorais, porque a Lei de Direitos Autorais vai falar de 5%, e as plataformas que determinam esse percentual, e muitas vezes esse percentual é inferior a 5%. Além disso, o direito de sequência da LDA é sobre a mais-valia, enquanto das plataformas é sobre o valor total do bem. Então, é mais uma bonificação para quem inseriu o NFT naquela plataforma do que um direito de sequência em si. A professora Liliane Agostinho, ela já deu aula aqui no curso, ela falava que era um direito de sequência contratual. A gente pode entender dessa forma, um direito de sequência contratual, mas não é o previsto da LDA. Se o autor poderia reivindicar mais os 5% previsto na LDA, é uma outra questão, a gente vai ter aula de direitos autorais, e aí vocês perguntam para a Tatiana sobre isso. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Rodrigo, tem vários parabéns aqui por você ser papai. Todo mundo desejando boa Obrigado, sorte para gente. você. Falta Parabéns. pouco. Parabéns pela palestra, excelente como sempre. Eu acho que vocês deveriam aproveitar mais, porque se vocês acompanharem o Rodrigo nas redes sociais, vocês vão ver que ele está dando entrevista na CNN, na Jovem Pan. Então, assim, aproveitem. Aproveitem que ele... não sei se teremos uma quinta edição do curso, e o Rodrigo está bombando por aí, então aproveitem todo esse conhecimento. Eu vou falar também para vocês seguirem a Coin Telegraph. Tem vários artigos do Rodrigo lá, muito legais, recomendo. E acho que é isso, Rodrigo. Obrigada mais uma vez. Excelente como sempre. Se tiver a quinta, conto com você. Se tiver evento sobre NFT, conto com você também. Boa sorte agora nessa sua nova fase de papai, que dê tudo certo. Dê notícias para a gente, que estaremos aqui na torcida. Pode deixar. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, pessoal, aí pela paciência aí. Desculpa a correria, ter que correr aqui nesse final para não tomar muito tempo de vocês, mas foi um grande prazer aqui. Depois a Thaís compartilha com vocês a apresentação, tem meus contatos. Fiquem à vontade para me chamar, vai ser um prazer falar com vocês, a gente poder discutir isso. E, de novo, a gente está aprendendo juntos, tá, gente? Então, vamos tentar aprender juntos, ver os problemas que vão surgir disso e como é que a gente aqui vai tentar resolver juntos, porque se a gente não se engajar, não se interessar pelo assunto, a gente corre o risco de aprovar em leis, regras, etc., sem que muita gente opine, e aí depois o estrago está feito. Fica mais difícil a gente corrigir do que se a gente começar a participar desde já. Isso aí, na próxima aula, quinta-feira, a gente vai receber a Cecília e ela vai falar justamente sobre projetos de lei, etc., envolvendo aí NFTs, blockchain, criptoativos. Bom, então, espero estar melhor na quinta para conversar um pouquinho mais com vocês. Até quinta e boa noite para todos. Quem quiser tirar dúvida, eu fico aqui uns 5 minutinhos, tá bom? Então, até a quinta, pessoal. Thaís, Oi.
Tá me ouvindo? Pode- Nós vamos ter aula terça e quinta, é isso? Terça e quinta, Ah, tá. Tá. se Não, programa. eu tenho entendido que era só nas terças. Não, terça e quinta. Quinta a Terça gente e tem quinta. aula com a Cecília, Ah, tá. No mesmo horário. mesmo horário. Aí Tá pode bom. ser, tem aulas que a gente passa um pouquinho do horário igual hoje, sim. mas E deixa eu te acontece. falar uma coisa. Essas aulas ficam gravadas depois, para a gente Ficam poder... gravadas. Ah, tá. Ficam. Porque As aulas ficam tem... gravadas, o material fica tudo lá no Seduc para vocês. ótimo. Só Ótimo. que o que eu recomendo, porque tem um pessoal que acha que fica gravado e fala assim, não, vou assistir depois. Não recomendo, porque senão vocês não computam presença. E aí vocês não ganham o certificado no final do curso. Então, e é bom participar aqui durante o curso, até para vocês tirarem dúvidas e etc. Ah, com certeza, com É. certeza. Não, eu estou perguntando porque eu tenho Você é de aulas Minas, na Rosângela? terça-feira. Eu sou de Minas, sou do sul de Minas. Pela voz, Percebi. né? É, lógico. É mineira, né? Tem uma grande amiga aí em Ah, Minas, a Janaína. mas qual cidade? Eu acho que ela é de Belo Horizonte. Ah, bom, aí é lá a Acho. nossa capital. Eu estou bem aqui na divisa com São Paulo. Ah, entendi. Então dá para vir É. visitar a gente. Dá, com certeza. Não, eu estou perguntando das aulas porque eu ministro aula de direito na terça. Então, estou faltando agora para fazer esse curso. Vai ter alguns dias que eu não vou conseguir E participar. onde você dá aula, Rosângela? Dou aula na Universidade Federal de Alfenas, na Unifal. Ah, legal, bacana. E uma particular também. Então, Mas e essa aí, vai loucura. coincidir sempre? Não, mas vou dar um jeitinho. Estou dando um jeitinho. Então dê um jeitinho. Vou dar um jeitinho. Obrigado, viu? Obrigada aí, Imagina, Thaís. obrigada a E você. vai ser um prazer estar aí com vocês e aprender um pouco mais desse tema tão interessante. Ah, obrigada a você, obrigada pela participação. Sempre muito bom quando vocês participam. Ok. Boa noite, bom Boa feriado. noite para vocês também. Viviane, obrigada. Espero melhorar logo também. Estou muito ruim com a gripada dele. E é isso, gente. Então, vou lá. Qualquer coisa podem me chamar nas redes sociais, respondo vocês, tiro dúvidas, estou lá sempre à disposição de vocês, tá bom? Então, bom feriado a todos e até quinta.